Shalom, povo de Deus, meu nome é Diego. Eu estou aqui agora para deixar uma mensagem sobre as coisas do alto. A Bíblia fala para a gente pensar nas coisas que são do alto e não nas terrenas. O foco nosso é o que é do alto, é o que é celestial. O cristão ele habita em lugares celestiais, no esconderijo do Altíssimo, né? É isso que eu vou falar aqui agora. Então, a gente está passando por um momento no Brasil e no mundo, uma crise, uma pandemia, uma turbulência muito grande, uma crise mundial. E eu vou deixar aqui algumas palavras sobre isso, algumas palavras que vão ajudar nesse momento. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, do 1 ao 7: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que a concupiscência é o desejo, e a avareza, que é a idolatria. Idolatria que também não é somente... idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus. Pode ser tanto uma pessoa quanto um objeto de adoração, qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus. A Bíblia diz: ao Senhor seu Deus adorarás e só a Ele servirás. Continuando: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. A Bíblia fala em Salmos 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então a gente deve ter essa confiança, esse sossego, que a gente está debaixo das asas de Deus. Em Efésios 2, do 4 ao 6, a Bíblia diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que quando a gente ainda estava morto nas ofensas, quando a gente ainda estava no pecado, Deus nos amou e nos retirou de lá, do lamaçal do pecado, e nos trouxe para a gloriosa presença dEle. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia diz em Mateus 6, do 31 ao 34: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas estão falando do essencial, né? É o que comer, o que vestir, aquilo que é essencial. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. É comum a gente se preocupar com o dia de amanhã, com o que a gente vai ter. É comum o ser humano querer estocar comida, por exemplo. Mas se você for observar, no período em que o povo de Deus estava no deserto, Deus falava para eles não guardar comida, porque Deus iria mandar o maná. E cada dia Deus mandava o maná e nunca abandonava o povo dele. Então, e o pão nosso, a Bíblia, o Pai Nosso, ele ensina o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixe faltar o pão. Deus não vai nos abandonar, nunca nos abandonou. E, assim como no deserto, ele falava para não se preocupar, o que ele estava querendo ensinar, ele não se preocupar com o pão que a gente vai precisar ter amanhã. O que a gente precisa para hoje, Deus vai nos dar. O que é de amanhã,
Ele vai prover, o Senhor proverá, assim como Ele proveu na vida de Abraão. E para finalizar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se você for observar tudo que Paulo escreveu, ele tinha um desejo muito grande de morar no céu. A Bíblia conta até que ele foi arrebatado aos céus. Então, Paulo era um homem que não era terreno, ele não ligava para essa vida, ele sabia que o plano de Deus para a vida dele ia se cumprir no céu. Lá ele iria poder ver Deus face a face, como ele escreveu em 1 Coríntios 13. Então, que nosso foco seja os céus, não andemos por fé e não por vista, que o nosso foco seja os céus e não a terra. Shalom.